Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro, e a gente vai direto para o estado do Mato Grosso do Sul. Vamos conversar com o Rodrigo Ângelo Lorenzetti, que é presidente do Sindicato Rural de Amambai. Vamos entender, então, como que está a situação do milho safrinha e depois a gente faz ali um retrospecto e vamos entender como é que foi a finalização da colheita da soja. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia. Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade de a gente estar falando um pouco da nossa região aqui de Amambai. Nós é que agradecemos, Rodrigo, de poder, então, passar para toda a nossa audiência como que estão as regiões produtivas aqui do Brasil. Rodrigo, a respeito do milho safrinha, o plantio já foi concluído por aí? Foi feito dentro da janela ou houve algum atraso? Não, Letícia, a gente teve sim o plantio de milho na nossa região dentro da janela e até uma janela boa, né? A gente teve aí áreas plantadas de milho talvez aí nos melhores períodos de janeiro. Agora a gente teve esse problema da estiagem, né? Logo que se plantou, aquela estiagem que a gente teve no soja, ela se prolongou no milho e veio até agora esse final de semana. Então, nós já temos aí sim uma queda de produção. A gente não consegue estimar ainda o tamanho dessa quebra, mas a gente vai ter sim uma quebra de produção bem considerável aqui na nossa região e já temos também lavouras de milhos aí praticamente perdidas. Rodrigo, essas lavouras que estão praticamente perdidas, né, apesar da gente não ter ainda essa previsão de quanto que vai ser essa quebra, né, que ainda tem muita água para rolar por debaixo da ponte. Essas lavouras aí que já se deram por perdidas, é por quê? É ataque de pragas, é doença, é clima? O que aconteceu? Foi o clima, né, Letícia? A gente não teve chuva, né? Esses milho de janeiro aí, aqueles dias muito quentes e períodos muito longos sem chuvas, fez com que o pé não desenvolvesse. A gente tem situações de lavouras na nossa região que o pé está pendoado e não tem espiga no pé, né? Então, tem um pouco de tudo. Tem aquelas lavouras que o pé morreu ou algumas lavouras que você encontra uma espiga de milho a cada 5, 6 pés, então tem de tudo nesse meio aí que foi esse estresse hídrico aí na planta que gerou todo esse problema aí pra gente. E, Rodrigo, me diga uma coisa, olhando para essa situação, essas lavouras perdidas, já se tem um percentual de área do que seja essas lavouras que não vão ser colhidas? Eu não posso estimar ainda, sabe, Letícia, mas o que eu posso te dizer, a região que a gente está, pro lado que eu saio, pro lado que eu vou, eu acho esse tipo de situação. Você pode, a gente chega a ter alguma lavoura de milho que você olha um milho bom e logo ao lado você vê esse milho primeiro aí que realmente já está perdido. Então, eu não vou arriscar dizer o tamanho disso ainda, mas em todas as regiões aqui que a gente sai, pro lado que a gente sai, pro lado de Naviraí, pro lado de Carapó, pro lado de Dourados, pro lado de Ponta Porã, pro lado de Aral Moreira, que é uma área muito produtora, a gente tem esse tipo de problema. E aí esse produtor que teve essa perda nesses talhões, ele vai fazer o quê? Vai passar a máquina em tudo? Vai colocar ali alguma cobertura para o solo não ficar ali sem nada? Qual vai ser a alternativa, Rodrigo? Eu acredito que ele deve esperar ainda um pouco, né, Letícia, para tomar essa decisão aí. Mas com certeza eu acredito que tem alguma lavoura aí que não deve se passar a máquina. Às vezes o produtor deve passar algum implemento em cima e arrumar o solo para plantar o soja depois lá na frente. Certo. E por falar em soja, Rodrigo, como é que foi os finalmentes, então, da colheita da soja por aí? O clima colaborou para a entrada das máquinas em campo? Como é que foi o transcorrer do final da colheita? Certo. Nós tivemos, sim, uma colheita boa, não tivemos problema na colheita. Nós não temos ainda o relatório final, algum ponto do nosso estado aí ainda está finalizando essa colheita, mas eu ainda me mantenho numa quebra de 30%. Então, acredito que o nosso município, a nossa região aqui, deve fechar
uma média produtiva do município em torno de 40 a 35 sacos. Então, a gente aguarda ainda esse relatório, mas eu acredito que não deve fugir disso muito, não. E, Rodrigo, essa quebra na soja, foi o clima que pesou também ou teve alguma questão de pragas ou doenças também impactando na soja? Não, foi o clima. Esse ano o nosso problema foi o clima. Lógico que essas estiagens aí, elas geram algum outro tipo de problema, porque você não consegue fazer aplicação de fungicida para bicho, o mato vem e acaba atrapalhando também o desenvolvimento da planta, mas o problema mesmo que causou tudo isso na nossa região é a falta de chuva e aqueles dias muito quentes, né, que nós passamos aí até janeiro, fevereiro, aí dias aí de 40 graus praticamente. Quantos dias mais ou menos sem chuva durante esse período de desenvolvimento da soja, desenvolvimento do milho, Rodrigo? Esse clima ele veio, Letícia, até final de semana passado ele veio desse jeito. Então, assim, como as chuvas eram muito isoladas, né? Essa situação que eu falei, de repente você vê uma lavoura de milho boa e logo ao lado você vê uma lavoura de milho perdida, teve regiões que ficaram aí mais de 30 dias sem chuvas, né? E alguma região que você que pegava chuva, às vezes pegava lá uma garoa de 5, 10 milímetros, e meio geral desse jeito, sabe? Não teve, há tempo a gente não via, não sei se final de semana passado, aquele clima de você ficar, né, passar o dia com o tempo fechado, com uma chuva mansa e coisa. Então, foram muito isoladas essas chuvas. A sorte de alguém que pegou um pouco dessas chuvas foi onde se produziu um pouco melhor. E, Rodrigo, pensando na questão da comercialização, como é que estão aí as negociações da soja? O produtor ele está ali travando alguma coisa, mesmo que seja conta-gotas, para tentar ali saldar algum compromisso financeiro no mês? Ou está totalmente retraído, está esperando ter ali uma melhora de preços? A gente tem sim alguma coisa, e não é muito, mas alguma coisa de negociação, né? O produtor tem algumas coisas para cumprir agora dentro desse mês e ele vai vendendo aos poucos para saldar essas situações. Agora, o volume grande eu acho que ainda ele está esperando. O produtor rural acho que ainda está esperando se concluir talvez essas normas, essas decisões do governo com relação a crédito, ver o que realmente se define até o final do mês. E também agora no final do mês, até o final do mês, a gente está vendo bastante negociação com instituições financeiras para tentar aí se arrumando a casa de novo, né? E aguardando talvez um pouco da melhora de preço. Agora, a grande parte não consegue esperar muito, né, Letícia? Então acredito que até final do mês, começo do mês que vem aí, talvez esse negócio deve talvez aí aumentar em negociação de produto, justamente porque tem todos os insumos e às vezes os custeios, investimentos que precisam ser liquidados agora nesse mês. E, Rodrigo, só para a gente ter uma ideia, como é que estão aí os preços, tanto para a soja quanto para o milho, para a gente ter uma base aí para como que está na região de Amambai? A gente tem aí entre 106 e 108, o milho entre 45, 48, dependendo do comprador, mas a gente está nessa média de preço aí de negociação, Letícia. E esses preços, Rodrigo, tanto para a soja quanto para o milho, se a gente for observar a questão dos tratos culturais que tiveram que ser feitos, a questão dos custos de produção de uma forma geral, fecha a conta? Não, eu acredito que até ontem eu estava comentando com alguns amigos, o custo da produção, a tecnologia envolvida numa área, ela acaba demandando um volume de dinheiro muito grande, né, Letícia? Então, o produtor rural hoje, ele precisa produzir bem e ele precisa vender mais ou menos num preço que seja compatível com aquilo que ele fez lá atrás, porque nós viemos de 3 anos já, esse é o 3º ano, de você fechar os seus insumos, você negociar todos os produtos que você vai usar dentro da sua propriedade num valor. E quando você vai saldar esses problemas, que é essas contas, que é agora no mês 3, mês 4,
Então você precisa muito mais soja do que quando você fez aquela conta lá atrás. Então realmente isso aí acaba inviabilizando ou tirando toda a rentabilidade do produtor rural. O milho, eu acredito que ainda tem bastante água para rolar aí, a gente acredita que esse preço deve melhorar um pouco, então talvez o milho a gente tenha algum negócio um pouco melhor, mas o soja nesse preço, devido aos custos que foram fechados lá atrás, realmente não fecha a conta não. E pensando justamente nisso, principalmente para a soja, Rodrigo, já que a gente não tem, então, uma estimativa ainda de produtividade para o milho safrinha, vamos olhar para a soja, com essa estimativa média de entre 35 a 40 sacas por hectare aí para a Mambai, num preço de R$ 106 a R$ 108 reais a saca. Nessa situação, com os custos de produção que você falou, né, desse investimento em tecnologia, quanto que deveria estar rodando o valor da saca da soja por aí? Teria que ser no mínimo, eu acredito, Letícia, que a 130, 140, e média de uns 130, eu acredito que o produtor, talvez ele não tivesse rentabilidade, mas talvez ele estaria com a sua vida financeira em ordem e podendo talvez fazer algum tipo de investimento aí para a próxima safra, né? Agora, nesses preços que estão, realmente a gente vai ter aí o pé no freio bem pesado aí por parte de todos os produtores aí da nossa região. Certo. Rodrigo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Imagina, eu que agradeço, Letícia, e um bom dia a todos. E agradecer a vocês também, em especial aí para a gente poder estar falando da nossa região aqui. Aí, então, estivemos com o Rodrigo Ângelo Lorenzetti, que é presidente do Sindicato Rural de Amambai, no Mato Grosso do Sul, nos trazendo as informações a respeito de como está o desenvolvimento da safrinha de milho por lá, que está sendo impactada pelo clima. Segundo ele, já tem lavouras que estão totalmente perdidas, mas ainda não dá para se estimar um percentual de quebra na safrinha do milho, já que tem milho que ainda está pendoando, tem milho que já pendoou, então precisa esperar ainda um pouco mais de tempo para se traçar ali um cenário do que vai se colher, quais são as perspectivas para essa safrinha de milho lá em Amambai. Fato é que o preço está mais aquém do que o produtor gostaria, girando em torno de R$ 45 a R$ 48 a saca, mas segundo o Rodrigo, ele acredita que no transcorrer da safrinha pode ser que haja ali uma melhora nos preços do milho. Já para a soja, os produtores estão mais desacreditados, estão ali só fazendo algumas negociações muito pontuais, com preços ali na casa de R$ 106 a R$ 108 reais. Segundo o Rodrigo, houve uma quebra de cerca de 30% na produtividade da soja lá em Amambai, com uma média entre 35 a 40 sacas por hectare. E fazendo essa conta, né, dessa média de produtividade, dos custos de produção, segundo ele, os preços que hoje estão ali na casa de R$ 106 a R$ 108 reais a saca da soja, deveriam estar sendo comercializados em torno de R$ 130 a R$ 140 reais, para pelo menos o produtor respirar um pouco mais aliviado, ficar com a cabeça um pouco ali acima do nível da água. Mas então a gente segue acompanhando como que vai ser o transcorrer da safrinha de milho em Amambai. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.